Vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias 9. Zacarias é o penúltimo livro da Bíblia. Zacarias, aí vem Malaquias, o último livro. É só o versículo 9 que nós vamos ler. Amém? O texto diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Esse texto profético fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Foi o que ele cumpriu, ele mesmo buscou cumprir essa mensagem. E a gente vai tentar ler alguns textos do Evangelho de Mateus. Mateus foi o evangelho que mais se preocupou, né? Onde existe um maior texto falando a respeito desde o momento em que Jesus entra na última semana, né? E aí eu pensei em um título para a mensagem dessa semana, né? Que é: em uma semana tudo pode mudar. Em uma semana tudo pode mudar. E aí a gente vai falar sobre esse fato, que é: em uma semana tudo pode mudar. E por isso que eu comecei com esse texto de Zacarias, porque para se cumprir essa profecia, o Senhor Jesus pede para que os discípulos, né, busquem para ele um jumentinho, para que ele pudesse entrar na cidade de Jerusalém. Isso aconteceu, né? A gente hoje, como protestantes, como cristãos, né, a gente acaba seguindo um ritual que foi criado, né, pela Igreja Católica, pela Igreja, né, e a gente vem seguindo, esse momento em que a gente está aqui de Semana Santa, né, a gente está, né, focado num feriado, né, que na verdade foi instituído pela própria Igreja Católica, né? E aí a gente vai, nesse momento, a gente talvez, alguns que já participaram, né, alguém aqui já participou do Domingo de Ramos? Aí, ó, tem alguns que já participaram do Domingo de Ramos, né, levantando a sua folhinha no domingo, levando depois para casa a sua folhinha de ramos, né? Porque foi domingo passado, né? Domingo passado é chamado de Domingo de Ramos. Por que Domingo de Ramos? Porque é esse momento do triunfo de Jesus entrando em Jerusalém, né? É o momento em que Jesus é recebido em Jerusalém, né? Proclamado como Rei, como Messias, o Cristo. A cidade, pode-se dizer, inteira, né, se comove, celebrou a sua entrada, naquele momento de festividade, ele sentado naquele burrinho, e todos com as palmas, com folhagens levantadas, tentando demonstrar a saudação ao rei, a um senhor. Ele estava ali nesse momento, e é tão interessante quando a gente vai observar isso, porque durante os 3 anos de ministério de Jesus muitas das vezes chegou para algumas pessoas em que ele curou, em que ele manifestou a sua graça, o seu poder. Falou: ó, não fala para ninguém não, né? Fica em silêncio. Em muitos momentos Jesus foi a Jerusalém, entrou na cidade, foi ao templo, esteve na cidade fazendo milagres, sinais. Em nenhum momento ele
se declarou, ele se manifestou. Mas naquele dia em especial, ele sabendo que era um momento de mudança, de transformação, ele é recebido dessa forma. Ele é recebido com glória, com pompa. Ele recebe essa homenagem. Antes de terminar esse primeiro dia dessa semana, Jesus chora sobre Jerusalém. Em Mateus 23, verso 37, ele declara: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quiseste. Jesus termina o seu dia sabendo que toda aquela homenagem, todo aquele ato de recebê-lo, seria mudado. Alguém já bateu palma para você em alguns momentos e depois você já se viu sozinho? Isso que estava acontecendo aqui. Uma homenagem, um reconhecimento, uma esperança, porque a intenção desse povo aqui é que esse rei, esse Messias, esse Cristo, pudesse promover em primeiro lugar uma libertação, mas não uma libertação do jeito que Jesus tanto desejava e almejava, não um reino do jeito que ele assim deseja, mas eles estavam esperando o Messias que ia libertar eles da opressão de Roma, que ia instituir novamente o reino de Israel como a nação poderosa, como foi no período de Davi e de Salomão. É isso que eles estavam esperando, porque as promessas, as profecias sobre o Messias era essa. Então eles estavam saudando aquele que tem feito milagres, tem feito sinais, tem multiplicado pães. É esse que nós queremos, é esse rei. Mas no final do dia, do primeiro dia, Jesus, em um momento de oração, ele fala, ele sabe muito bem qual era o coração do povo. E aí, depois desse momento de oração, ele retorna a Betânia para descansar. Durante toda essa semana, Jesus vai estar indo a Jerusalém e retornando a Betânia. No segundo dia, ele está indo novamente para Jerusalém e no retorno para a cidade, Mateus e Marcos buscam frutos em uma figueira, repleta de folhas, mas sem frutos. Eles vão, talvez, buscando alguma fruta para poder se alimentar, talvez o café da manhã ou a caminhada até Jerusalém deu fome. E naquele momento não havia frutos. Era uma árvore frondosa, cheia de folhas, mas não havia fruto. E Jesus, em Mateus 21:19, declara: nunca mais nasça fruto de ti. É o único milagre, é a única ação sobrenatural de Jesus que a gente vai ver como um ato de destruição. Olha só, como um ato de maldição. Quer dizer, mas só Jesus estava olhando para aquela figueira, e a imagem daquela figueira não é uma imagem simplesmente de uma árvore para Jesus, mas a figueira tem um símbolo, é a simbologia da nação de Israel. E o que Jesus estava vendo naquele momento era uma árvore cheia de folhagens, mas infelizmente sem frutos, cheio de ritualismo, cheio de ritos, cheio de pompa, mas infelizmente sem
frutos, e frutos de arrependimento. Ele declara naquele momento, e ele prova isso, porque quando ele chega na cidade e no templo, é o momento que ele purifica o templo. Se lembra daquele momento em que ele entra no templo e começa a destruir as barracas que vendiam animais, que estavam ali a troca de dinheiro, né? Porque afinal de contas, né, ali havia um câmbio, porque vinham pessoas de toda parte do mundo e com suas moedas, e eles ali faziam também o câmbio com o objetivo de comprar os animais para serem ofertados. E aí ele vê aquela cena, quer dizer, aquela mesma cena que ele viu lá, quando ele estava se aproximando da cidade, ele vê agora aquilo se concretizando. Um templo cheio de gente, porque afinal de contas era a semana da Páscoa judaica, estava se aproximando o momento da festa dos pães asmos, todo aquele momento, a cidade cheia, lotada, e ele vê aquela situação de animais sendo vendidos, animais defeituosos sendo vendidos, uma prática proibida pela lei, porque se o animal simbolizava a figura de Cristo e a sua perfeição, o animal tinha que ser perfeito para ser sacrificado. Mas os vendedores dos animais pegavam os animais doentes, fracos, né, e vendiam. Aí você fala assim, poxa, mas o sacerdote aceitava isso? Sim, porque isso era já um joguete, uma venda casada, um sistema que era presente ali dentro do tabernáculo, dentro do templo de Jerusalém. Quer dizer, e é diante dessa situação em que ele mesmo declara: minha casa será chamada casa de oração, porque naquele momento ele definia claramente a finalidade da sua casa. Jesus purifica a sua casa, ele está ali naquele momento purificando a sua casa dos interesses pessoais, da desonestidade, dos negócios escusos, da autopromoção, da politicagem. Ele está ali naquele momento mostrando claramente a doença religiosa que se estabeleceu na nação de Israel, em Jerusalém. Termina-se aquele dia, o segundo dia, e a partir daquele dia começa-se um problema. Começa-se um problema sério, porque aquele dia se termina sendo instigado no coração daqueles homens, daqueles vendedores, daqueles religiosos, uma ira, que tiravam proveito daquele lugar, que se utilizavam daquele ambiente, e aí se levanta uma ira. Algo que já existia, mas que durante 3 anos do ministério, Jesus várias vezes falou, mas não teve uma ação tão clara e direta. Volta ele agora para Betânia, e pelo 3º dia se começa agora um grande complô, um complô para matar Jesus. No 3º dia, quando ele retorna a Jerusalém, esse complô, essa intenção de destruí-lo, são armadas praticamente 3 situações. A primeira situação é aquela que a gente já ouviu falar, é o momento do tributo. É quando se pergunta para Jesus, afinal, a respeito se deve pagar tributo a César, como é que fica essa situação. E eles tentando naquele momento ali criar algo que Jesus pudesse declarar: não, ninguém paga tributo a César não, é um absurdo, o imposto é caro, né? Criando uma desobediência política. E se ele fala: não, vocês têm que pagar, né? Gera um conflito diante do povo que estava sendo, extorquido
com impostos altíssimos para o império. E aí, aquele ato de sabedoria, quando ele pega a moeda e fala: afinal de contas, qual o rosto que está nessa moeda? Todo mundo fala: de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E naquele momento, aqueles grupos de pessoas que estavam ali ficam sem uma resposta. A outra situação é sobre a ressurreição. Eles tentam armar agora sobre um contexto moral e religioso com Jesus. Eles lançam uma história de uma mulher que era casada e o seu marido morreu e não deixou filhos. E automaticamente, pela lei, o irmão tinha que se casar, porque ele deveria deixar um herdeiro para o seu irmão. E diz o texto que ele tinha 7 irmãos, e os 7 irmãos casaram com esta mulher, e nenhum deles deixou automaticamente, porque nenhum deles deixou filho. E aí eles fazem uma pergunta: afinal de contas, quando chegar lá no céu, essa mulher vai ser desposada por quem? Qual desses 7 maridos que ela teve? E Jesus também traz uma resposta muito clara e direta, para eles. Uma resposta usando palavras do próprio Moisés, de Abraão, que lá no céu seremos como anjos, seremos como pessoas que não têm sexo, não tem essa questão de família, todos seremos família, seremos como anjos. E a última tentativa foi: qual o principal mandamento? E a gente sabe muito bem sobre a questão que ele pergunta sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Foram armadilhas criadas com a intenção de romper com a moral de Jesus, com os valores, tentando já criar uma inimizade entre o povo e a pessoa de Cristo. Esse dia é o dia do discurso do Monte das Oliveiras com seus discípulos. Esse terceiro dia é o início da traição de Judas. Depois do terceiro dia, depois daquele sermão, ele volta cansado, retorna novamente para Betânia. O quarto dia, Jesus permanece em Betânia. Ele não vai a Jerusalém. Ele sabe que é o último dia de repouso. Vem dias atribulados, vem dias difíceis. Como a gente ouve muito bem, existe sempre a calma antes da tempestade. E ele passa o seu quarto dia em Betânia, certamente em comunhão com seus amigos, momento de aconselhar os seus discípulos, preparando mais uma vez para aquilo que havia de acontecer. Mas os inimigos de Jesus em Jerusalém não repousavam. Depois de tentativas como aquelas, eles começam a fazer planos, a detalhar planos. O próprio Judas já estava sendo conquistado nesse processo. Falsas testemunhas estavam sendo ensaiadas. A fúria dos cambistas e dos salteadores, expulsos do templo, estavam já armando toda a situação. Tudo estava sendo armado, tudo estava sendo preparado. Mas é nesse dia que a gente não pode esquecer, em que em um momento à mesa, em Betânia,
Jesus recebe a unção do bálsamo que é derramado sobre ele, um perfume caro, que é derramado sobre a sua cabeça, como demonstração de gratidão, de reverência, mas acima de tudo, já eles com a ciência de que tudo aquilo já era preparando o seu corpo, a sua vida, para aquilo que viria mais à frente. Tanto é que o próprio Jesus declara que aquele ato daquela mulher seria lembrado por gerações. Esse momento, irmãos, é um momento onde se fala que esse perfume poderia ser vendido e ajudar muitos pobres. E o Senhor Jesus fala: os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Mas a minha presença, eu estando aqui fisicamente, esse momento, um momento tão especial. Vem o quinto dia. Os discípulos Pedro e João vão à cidade preparar o lugar para a Páscoa. A noite chega, Jesus senta à mesa com seus discípulos para celebrar a Páscoa. E aí em Lucas 22, 14, na parte B do versículo, ele entra com uma declaração naquele momento: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Tenho desejado ansiosamente. Quer dizer, Jesus havia uma expectativa no seu coração para aquela ceia, porque ele sabia que aquela ceia não seria mais como as outras, onde o rito judaico foi celebrado. As outras ceias que ele esteve com seus discípulos, a ceia foi no rito judaico, da mesma forma como era feito, né? Há séculos pelo povo de Israel. Mas ele fala: ansiosamente desejo comer essa Páscoa com vocês, essa última Páscoa, esse último momento. E nesse momento da Santa Ceia, como nós tanto falamos, essa última ceia, vem o ensino sobre a humildade, com lava-pés. Ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se humilha, lava os pés dos seus discípulos, lava os pés de Judas, que ele sabia que ia o trair, lava os pés de todos, e diz algo muito vivo e forte naquele momento: assim como eu fiz, façam vocês também. Tenham esse ato de humildade, de servir ao próximo, esse ato de caridade, de servir aquele que está próximo. A declaração da traição vem depois de lavar os pés. Depois disso, Judas sai. Depois da saída de Judas, vem a ceia, vem a nova ceia, onde ele apresenta o pão e agora o suco da uva como símbolo vivo do seu corpo e do seu sangue. Não mais agora um cordeiro, não mais um animal, mas ele próprio. Ele, trazendo o simbolismo do pão como seu corpo e do suco da uva, do vinho como seu sangue. Judas já foi, porque a ceia são para aqueles que pertencem a ele. Ele avisa Pedro sobre a sua negação, e dali ele vai ao Getsêmani. Getsêmani é um momento de dor, um momento de angústia, porque como ele mesmo declara em Mateus 26, 41,
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele sabe o que vai ser passado naquele momento. Ele entende, compreende claramente todo o sofrimento que ele vai vivenciar. Aquilo é tão difícil no seu estado emocional que ele transpira sangue. Nesse momento, vem a visita do anjo para confortá-lo. Para acalentar seu coração naquele instante. E ao sair do jardim, se depara com quem? Judas. Onde ainda o chama de mestre. Salve, mestre. E um beijo é a declaração do negócio fechado. O soldado prende, é levado ao sinédrio, já tarde da noite. É apresentado as falsas testemunhas que dizem a respeito de situações, distorções de palavras, pedaços do que se falou. Parece tão comum isso hoje, né? Textos, pequenas declarações faladas e cortadas, imagens transformadas, ideias, conceitos são mudados. E diante desse momento ali no sinédrio, que foram horas, não foram minutos, mas horas, tem alguém lá fora esperando, Pedro, aguardando. E aquilo que foi profetizado pelo Senhor Jesus na Santa Ceia, acontece. Pedro nega 3 vezes antes do cantar do galo. A semana foi se passando, irmãos. Desde o primeiro momento de exaltação, de glória, de grandeza, até todo um ponto de situações, de armadilhas, de conflitos, de afirmar o seu posicionamento, de ser firme naquilo que ele tanto veio realizar. E aí vem todo esse processo. 6º dia, já é madrugada, é o dia anunciado para a crucificação. Daquele momento do sinédrio, sem descansar, sem nenhum momento ele poder parar, é levado a Pilatos. De Jesus, Pilatos fala, conversa, tenta de alguma forma reverter aquele quadro, porque foi avisado pela sua esposa, que em sonho, olha, cuidado onde você vai estar se metendo, Pilatos. E aí vem a famosa situação de Jesus ou Barrabás, onde ele lava as suas mãos, onde ele na verdade não participa, nega a sua autoridade, o seu poder naquele momento. Depois do sofrimento físico e emocional, naquela longa noite, em casa do sumo sacerdote, segue-se agora as chicotadas no palácio de Herodes e a coroa de espinho. E aí vem a crucificação. É levado ao Monte Calvário, onde eram crucificados os piores elementos da sociedade: revolucionários, ladrões, assassinos.
todo já desfigurado. Já era impossível descrever a sua aparência. E aí é a canção que cantamos aqui em Isaías 53, versos 2 e 3. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia para que nós agradássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Esse texto é aquele momento de desprezo, de dor. Ele morre na cruz, abandonado pelo Pai, pelo próprio Deus, por todos. E aí é tão interessante que naquele momento onde existe o terremoto, o tremor de terra, onde os céus se escurecem, onde falta luz, onde toda uma ação natural, onde toda a natureza se comove com aquele ato, porque é o seu Senhor, o dono de todas as coisas, que está ali morrendo. É um centurião romano. É um centurião romano. Em Mateus 27, 54b, que declara: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Não um judeu, não um sacerdote, não um dos seus discípulos, ninguém, mas um centurião romano, que declara verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Vem José de Arimateia e pede o corpo para sepultar no túmulo que era dele, porque não ia dar tempo de fazer mais nada a não ser enterrá-lo. Estava chegando o final do dia, o sábado já ia começar e nada podia ser feito no sábado. Quando a gente olha para a gente e para alguns momentos na nossa vida, vocês já passaram por semanas difíceis? Já, né? Eu já passei por semanas difíceis. Eu já passei por semanas onde parecia que ia dar tudo certo. Quando minha esposa foi fazer a cirurgia, né? Tudo certo, cirurgia simples, todo mundo falou: não, 2 dias, no dia seguinte está em casa, 2 dias está em casa. A cirurgia simples, né? Deixei ela no hospital à tarde, e antes de ir embora, falei: Deus, fala comigo. E a única coisa que eu me lembrei naquela hora, o único texto que Deus colocou no meu coração foi o seguinte: aquele momento em que Jesus entra, no momento em que os discípulos estão todos reunidos, já fechados, com medo, e ele entra e declara: paz seja convosco. A primeira coisa que ele declara aos seus discípulos, quando ele se encontra com seus discípulos, é: paz seja convosco. Ele sabe como é que o coração de cada discípulo está ali naquele momento fechado, naquele cenário. E eu falei: Deus, eu vou na paz. Me despedi e fui embora. No dia seguinte era para buscar a esposa no hospital. Ela operou e ia fazer uma visita. Chego no quarto, aparelhagem, quarto todo sujo, cama revirada. Cadê minha mulher? Vou perguntar para as enfermeiras, falo: olha, ela não passou bem e desceu para emergência.
Fui para a porta do elevador e falei: paz seja convosco, Luiz. Desci, fui para a emergência, lá no primeiro andar, cheguei lá, e aí? Olha, ela já foi para a UTI. Na UTI, falou, ela teve que ir para a UTI. E eu chego lá na UTI. E Simone, né? Eu preciso ver minha esposa, ela está aí na UTI. Ela não está ali, ela está aqui nesse quarto aqui. Eu falei, meu Deus, tá lá, está aqui. E o coração fica apreensivo, fica nervoso, fica agitado, né? A gente está com aquela declaração: paz seja convosco, paz seja convosco. Repete isso na sua mente, Luiz, no seu coração. Está tudo no controle dele. E aí eu chego e me deparo com ela bem, sorrindo, indo, falando: oi, bem. Falei, com aquela cara que eu estava de assustado, né? Falei, o que você arrumou, mulher? O que você aprontou? Te deixei aqui ontem, era para te buscar hoje, o que você aprontou? E 15 dias ficamos lá no hospital, não na UTI, depois ela subiu, mas 15 dias até uma recuperação total. Tem dias que... Porque a gente, na verdade, irmãos, a gente não recebe telegrama, nem carta, nem mensagem do WhatsApp dizendo: amanhã estou passando por aí, tá bom? E aí você vai olhar, né? Quem escreveu? A morte. Quem mandou a mensagem, né? Ninguém recebe. É como um ladrão, como o próprio Jesus declara a respeito da sua segunda vinda. Jesus era ciente, consciente de que aquela era a sua última semana, seu último instante. Ele sabia certamente por tudo que ele ia passar, as suas dificuldades, os seus problemas. Assim mesmo sofreu no jardim. Chega-se o 7º dia, onde ele já está morto. E é tão interessante porque o 7º dia é o dia de sábado. E o dia de sábado nada se podia fazer. Na verdade, a Bíblia em nenhum momento fala sobre o dia de sábado. Você vai olhar nos 4 evangelhos e o sábado não é falado. Sabe por que o sábado não é falado? Porque o 7º dia era o dia que depois da sua morte, depois daquele dia agitado, tumultuado, as coisas voltaram ao normal na cidade. O templo é aberto, as sinagogas são abertas. Era dia de ritos, de cultos, de obrigações religiosas. Sábado, vamos todos para o templo. Afinal de contas, né, não vamos ter mais preocupação, porque a ausência do perturbador de Nazaré se foi, ele morreu. Os sacerdotes foram para o templo como? Aliviados. Sabiam que aquele indivíduo não estaria lá. E automaticamente, quem volta para aquele mesmo ambiente? Os vendedores de animais defeituosos, os cambistas desonestos, ocupando seus antigos lugares no templo, fazendo aquilo que foi falado aqui.
o velho hábito da venda cruzada. Tudo volta ao normal para aquele povo. Os romanos, responsáveis por toda essa situação, responsáveis para poder manter a ordem durante o período da crucificação, eles também são tranquilos, porque sábado para eles também era dia de descanso, de repouso, e principalmente porque eles também sabiam que no sábado não havia tumulto, né? Os judeus não faziam confusões, passeatas, né, contra o império, porque era sábado, dia santo, todo mundo ficava quietinho, né? Certamente até os roubos e furtos diminuíam, as agressões, então todo mundo estava quietinho. Os discípulos também quietinhos, certamente fechados, escondidos, com medo, não entendendo aquela situação, não compreendendo aquele fato. Tudo tinha acabado. A verdade, certamente um medo invadiu seus corações, de serem também ameaçados de morte, por conspirarem heresias, e até mesmo traição contra a nação. Eles estavam receosos. Mataram ele, porque não vão matar a mim? Prenderam ele, porque não vão prender a mim? Nesse momento, certamente a única coisa que restava para eles era retornar para os barcos, os seus antigos trabalhos. Se lembra dos discípulos no caminho de Emaús, retornando, voltando à vida normal, tentando levar a vida como era antes. E assim passa o dia de sábado, na normalidade do que era antes, do turbulento, do questionador, do indivíduo que trazia situações, está presente. Morreu, acabou, vamos voltar à nossa vidinha. É isso que acontece. Mas aí chega o primeiro dia, e é nesse primeiro dia que estamos hoje comemorando. É esse dia que estamos aqui hoje, é esse dia que cantamos, que declaramos. É por esse dia que todos nós estamos aqui, porque a diferença do Cristo é essa. A diferença dele é que ele não morreu e permaneceu morto, como tantos homens grandiosos nessa terra, como tantos homens que ensinaram, como tantos profetas, gurus, porque esses eram simplesmente homens, não Deus. E aí, no passar do dia, de uma semana, existe um processo transformador. Já viveram isso? Onde certas expectativas parecem que não vão ter fim e de repente tudo muda? Eu estava preparando essa palavra, esse momento, e uma das coisas que me veio à mente foi na época que a Carol, Luiz até que uma vez já comentou que a Carol ficou doente, né? E de repente eu recebo uma mensagem do Luiz no celular. Luiz, ora, vamos estar colocando os irmãos para orar.
porque os médicos falaram que dessa noite ela não passa. Se lembra, Carol? Mas Zé sentadinho ali do lado, como o Luiz falou, não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo, sem noção nenhuma das questões da complicação médica, né? De todos. E Luiz, como, né, é focado nessa questão, falou com ele: você tinha que ter sido médico, né? E ele preocupado, ele mandou mensagem, falou: olha, se não houver uma melhora no quadro dela, é morte certa. A grande indecisão que ainda estava acontecendo era de fazer, né, uma cesárea, porque Carol estava grávida, de tentar ainda salvar o bebê, porque eles já sabiam praticamente que não havia salvação para ela. E aquela madrugada foi uma madrugada, foram algumas horas onde os exames foram continuando sendo feitos. Foi melhorando, e os médicos não entendendo, não compreendendo, e a cesárea foi desmarcada, e está aí Carol, até hoje com a gente, né? Com suas duas meninas lindas, porque Deus faz. Uma semana é suficiente para mudar a história, para mudar a minha história, para mudar a sua história. Um final de semana transforma corações. Um dia, um culto, você levanta suas mãos e se rende. Nunca esqueço de um querido irmão que se converteu lá na Metodista, na época da igreja metodista. Um jovem de uma vida totalmente devassa, homossexual, vivia de prostituição ali nas barcas, na Praça Araribóia. 2 rapazes da igreja que conheciam ele, que moravam perto, viviam falando, né, discutindo, ameaçando ele, falando determinados absurdos. E esses 2 jovens se converteram. E eles pararam de implicar com ele. E ele achou aquilo muito estranho. Até que um dia, um deles, que era o que ele mais implicava, falou: olha, você se esbarraram, aquela coisa de calçada, né? E ele falou: ó, quero te fazer um convite. Convite de ir na igreja. Eu me converti, é por isso que eu parei de implicar com você. Eu me converti, estou lá na igreja. E aí, um belo dia, ele decide ir. Angustiado com a vida, já tinha tentado acabar com ela, ele vai na igreja. E ele, no momento em que ele entra na igreja, ele pergunta por aquele rapaz: olha, onde que está fulano? Fala: por quê? Ele me convidou. Ele está lá na frente. Olha, acho que vai ser difícil encontrar um lugar para você lá.
mas você pode ficar ali atrás, ó, tem um outro. E aí ele senta atrás. E uma pessoa desconhecida do lado dele cumprimenta ele. E a partir daquele momento, o louvor já tinha dado início. Do momento em que ele para naquele banco, ele começa a chorar. Ele vai até o final do culto, sem entender e compreender porque ele estava chorando. Ele só sabia de uma coisa, né? Um peso e um fardo estava saindo das costas dele, é o que ele falava. No final da mensagem, ele só ouviu uma coisa, porque ele não entendeu nem ouviu a mensagem, porque ele só chorava. Ele disse que ele mordia os lábios às vezes para se controlar, mas a única coisa que ele ouviu no final foi o seguinte: se você precisa de Deus na sua vida, vem aqui na frente, entrega a sua vida ao senhorio de Cristo. E foi o que ele fez. A partir daquele momento, a vida dele começou um processo de transformação. Hoje esse homem é um pastor, fez faculdade, de família muito pobre, favelado, uma família muito pobre. Fez faculdade, a igreja pagou faculdade de história para ele, se tornou, ele adorava história, né? Fez faculdade, se tornou um professor de história, ajudou em projetos sociais. Hoje ele continua sendo, casou, tem uma família. Deus restaurou a sua história. Uma noite, um culto, um momento. Às vezes vivemos em agonia e esquecemos que Deus precisa simplesmente de um momento, de um dia, para transformar todas as coisas. Deus precisa só de um instante para transformar todas as coisas. O problema é que a gente acredita plenamente que quem vai mudar as coisas somos nós. Você que já caiu nesse erro? Eu já caí nesse erro. Acreditar que sou eu que vou mudar alguma coisa. Sou eu que vou conseguir transformar a mente e o coração de alguém. Sou eu que vou agir. Gente, entendemos com a ressurreição de Lázaro que uma pedra e faixas podemos remover, mas mandar o morto vir para fora, só tem um que pode fazer. O que eu quero nessa manhã de Páscoa, nesse primeiro dia dessa nova semana, porque a gente esquece que, a gente se acha que a semana começa na segunda-feira, né? Assim, a nossa cabeça já está, que como a gente começa a trabalhar, né? A gente acha que, mas o nome já está dizendo, é segunda. É o segundo. O primeiro é hoje. Nesse primeiro dia de semana, nesse primeiro domingo de ressurreição, eu gostaria que você pudesse se lembrar e pensar no seu primeiro dia de ressurreição, quando você se encontrou, quando você foi impactado pelo poder da palavra. Eu me lembro como foi esse dia. Impossível esquecer. É impossível esquecer o momento do encontro.
um momento onde começa uma nova vida, um novo nascimento, onde um parto espiritual é gerado, onde a consciência do que Deus tem para a gente começa. É impossível esquecer esse momento. É um momento às vezes de dor e ao mesmo tempo de alegria, de lágrimas de tristeza, mas também de júbilo e de exaltação. Era isso que envolveu o coração daquelas mulheres quando se encontraram com Cristo, com o Senhor Jesus. Era isso que estava sendo presente naquele dia. Era isso que Ele veio nos dar nesse dia. Vida, transformação, mudança. Feche os seus olhos. Se coloque diante do Pai nessa manhã. Eu gostaria que você pudesse, depois de tantos cânticos, proclamamos aqui sobre ressurreição, sobre uma nova vida. Depois de tantos momentos assim, eu gostaria que você pudesse se lembrar desse momento. O mesmo momento em que Maria, naquele momento, reconheceu a voz do Mestre. Quando ele chamou pelo seu nome, e ela reconheceu a voz dele. Ele falou: Mestre, Rabi. Ela não reconheceu porque ele estava diferente, porque ele estava transformado, mas reconheceu a sua voz, porque a voz conhece. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela reconheceu aquela voz que ela ouviu durante dias, meses, anos, em cada mensagem que ele proclamou, em cada palavra, em cada ato de autoridade. Ouça a voz nessa manhã desse mestre te dizendo: tudo pode mudar. Todas as coisas podem ser transformadas. Simplesmente creia. Ela foi ao túmulo para embalsamar o corpo do seu Senhor. Mas saiu de lá com a esperança viva de transformação. Senhor, vem sobre nós nesta manhã. Vem sobre a tua igreja, vem sobre a tua casa nesta manhã. Vem sobre o teu povo, Senhor. Ressuscita as lembranças, ó Deus, da tua obra salvadora em nossas vidas. Ressuscita, Senhor, as promessas. Ressuscita os teus feitos, a demonstração do teu amor, do teu cuidado sobre nós. Traz a vida, Senhor. O Senhor é aquele que transforma todas as coisas, que muda tudo. Vem sobre nós nesta manhã, Senhor, operando este milagre. O Senhor também viveu isso. Dias difíceis,
dias tumultuados, conflitos, a dor, mas se manifestou num domingo cheio de glória. Senhor, resgata a esperança, Senhor, de tantos corações que estão aqui hoje, talvez desanimados, desencorajados. Ergue os nossos corações nessa manhã, Senhor. Vamos cantar essa canção? Quem conhece essa música? Vamos. Pode sentar do jeito que você está, se você quiser. Nós vamos cantar esse cântico. É tão antigo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver, diferente é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão, sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-lhe o seu amor. Diferente é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão, sim, diferente hoje é o meu coração.
Senhor, obrigado nesta manhã. Obrigado porque o Senhor tem sido aquele que tem agido e mudado o nosso viver. Pelo encontro, pela graça que o Senhor um dia nos resgatou. Pela transformação que o Senhor tem operado em nossas vidas. Pelos milagres do Senhor em nosso viver. Deus, é nisso que hoje somos conscientes de que o Senhor é aquele que tudo pode realizar. Porque o Senhor vive. Porque estamos diante de um Deus vivo e poderoso. Essa nossa alegria, essa nossa esperança. Nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podemos nos assentar. As crianças vão fazer uma apresentação nessa manhã. Alguém foi chamar as crianças lá dentro já? Antônio, eu acho que vai precisar colocar o celular mais para frente. Assim, quer dizer, mais para trás, não para frente, mais para trás. Tem as marquinhas aí, Oséias, ó. Isso. Desliguei já.